Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Este é o canal O Pregador MR. Mais uma vez nos encontramos aqui em nome de Jesus para trazer mais um momento da palavra, mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, porque nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estamos relatando aqui cada texto e fazendo as observações. Procuramos traçar o perfil de cada um de nós ou de cada uma das igrejas que hoje existe no mundo, espalhado no mundo, porque uma dessas 7 igrejas tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a nossa congregação de hoje, ou a sua congregação, enfim. De alguma maneira, cada uma dessas igrejas traça o perfil das igrejas de hoje no mundo. Amém? Então, diante das observações, não estou fazendo observações práticas, não é nenhum estudo aprofundado, nenhum estudo assim de pesquisas, de história, nada disso. É apenas uma observação dentro da visão da palavra do Senhor, junto ao Espírito de Deus, procurando trazer numa linguagem prática, simples, uma observação muito funcional para a nossa vida, para que nós venhamos procurar interpretar de uma maneira muito simples cada uma dessas igrejas dentro do perfil que nós estamos traçando aqui. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Então essa é a parte 4. Então nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Vou ler o texto e depois nós vamos fazer as observações. Amém? Diz assim, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado, Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa vida na leitura desta palavra, e que o Senhor possa acrescentar valores simples, práticos, funcionais para a nossa vida, mas que sirva, Senhor, de ensinamento para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Muito bem. Vamos fazer as observações que nós, de uma forma comum, sempre fazemos quando nós trazemos aqui cada uma dessas igrejas. O ponto positivo, né? Aqui existe um ponto positivo mesmo, porque o texto já começa falando, é uma igreja que tem muitos atributos relacionados ao amor de Deus. Como diz, ó, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Poxa vida, um currículo desse aqui, nós imaginamos uma igreja quase que perfeita, porque ela é uma igreja que faz tudo, né? Uma igreja que está participante mesmo ali da obra do Espírito, do amor de Deus. E o curioso é que ele fala, né? Maiores, as suas obras hoje são maiores do que as primeiras. Totalmente o inverso da igreja de Éfeso, né? Que se esqueceu do primeiro amor.
E a igreja de Tiatira não, ela está cada vez mais renovando o amor na presença de Deus, cada vez mais se enchendo de paciência, de fé, seja o teu serviço, a tua fé, o teu amor, a paciência. Então, assim, eu observo aqui uma igreja realmente quase que perfeita dentro dos padrões, dos requisitos que atendem à necessidade de uma boa igreja. De uma igreja que realmente se importa com a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor, de buscar os interesses de Deus, enfim. Mas, amados, mais uma vez aqui, uma igreja caindo justamente aonde? Nas doutrinas. E aqui Deus está relatando as doutrinas dos falsos profetas. Essas falsas profecias, falsos profetas que induzem o povo ao erro e até se prostituírem espiritualmente. Eu enxergo aqui, quando o texto apresenta aqui a figura de Jezabel, que nós lembramos, quando se fala de Jezabel, se lembra de vaidade e prostituição, né? Vaidade e prostituição, idolatria. Então, diante disso, nós podemos enxergar um padrão de igreja que hoje nós encontramos no nosso meio. Tem muitas pessoas substituindo o Espírito, né? Tem muitas igrejas, infelizmente, muitas pessoas envolvidas com a igreja do Senhor que se deixa levar pelos falsos profetas. Sabe como é que eu classifico essa igreja de Tiatira e como também muitas igrejas hoje no nosso meio? Uma igreja ingênua. Amados, eu vejo aqui uma ingenuidade com essa igreja. Amém? Uma ingenuidade espiritual, amado. Incapaz de discernir. O que acontece com essa igreja, o que aconteceu, o que acontece em muitas igrejas hoje, que tem esse perfil, são pessoas ingênuas espiritualmente, que se deixam levar muito por aquilo que elas ouvem, se deixam levar muito pelos movimentos, essas profecias, esses profetas que vivem falando dentro da igreja, trazendo sempre revelações, trazendo sempre profecias que muitas das vezes não é o Espírito de Deus. Falsos profetas, amados. E essas pessoas são induzidas, enganadas de forma muito fácil. São incapazes de discernir. Nós precisamos ter discernimento, amado. O que faltava aqui na igreja de Tiatira é discernimento. Para discernir aquele espírito enganador, aquele espírito de vaidade, de prostituição que estava no meio dela. Amém? Você vê uma igreja que busca, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem vários atributos, várias virtudes, qualidades que a classificam realmente como uma igreja ideal. Mas apesar disso, observe, isso aqui é uma coisa que nós temos que observar. Apesar de nós, muitas das vezes, estarmos envolvidos, buscarmos a palavra, muitas das vezes envolvidos com a obra do Senhor, no amor de Deus, pela falta de discernimento, muitas das vezes nós somos enganados. Infelizmente, porque esses falsos profetas, eles manipulam. Eles conseguem persuadir, conseguem enganar de uma forma com que as pessoas realmente venham acreditar que realmente é o Senhor, que realmente é a vontade de Deus, que realmente é o Espírito Santo que está falando. Nós precisamos ter o discernimento. O apóstolo João fala que nós temos que discernir os espíritos para saber se realmente o Espírito vem do Senhor ou não. Então é importante que nós venhamos buscar o discernimento, ter uma maturidade, ter uma sensibilidade capaz de fazer essa leitura, amados. Mas hoje em dia realmente existe muita ingenuidade nessa área. Muitas pessoas são envolvidas com esse movimento de profecias, de profetas dentro da igreja, de revelações dentro da igreja. Muitas delas realmente que não tem nada a ver, às vezes conduzem as pessoas até a prostituição espiritual, até mesmo a idolatria. Quantas e quantas pessoas até, digamos, adoram, são as pessoas que admiram esses profetas, que reverenciam esses profetas, porque eles profetizam, falam, né? Está todo o tempo trazendo revelações, e muitas das vezes, amados, muitas das vezes não é o Espírito. Amém? Entende isso?
cuidado com essas profecias, cuidado com esses profetas, essas profetisas, esses profetas que muito falam dentro da igreja, falam, mas tem que haver discernimento para ver se realmente é o Espírito que está falando. Muitas pessoas são enganadas, induzidas ao erro por causa disso. Existe muita vaidade nessas profecias, existe muita vaidade nesses profetas. Com essa intensidade dentro da igreja, acaba entrando vaidade, acaba entrando idolatria. Entende? Tem muita gente buscando glória para si mesmo, tem muitos profetas aí que traz glória para ela mesma. Atrai as pessoas para ela e não para Deus. Faz com que muitas pessoas venham criar uma credibilidade, não no espírito, mas na pessoa. Cuidado com isso. Cuidado com essa vaidade de adorar o profeta, de reverenciar o profeta. Ah, esse profeta tal fala isso. Ah, profeta tal. E eles faz muitas revelações, grandes revelações. Quero ver o que Deus vai falar para mim agora. Tem pessoas que seguem os profetas, seguem as profecias. Tem pessoas refém dessas revelações, sem ingenuidade. Muita gente refém desses falsos profetas. Cuidado com isso, igreja. Amém? Nós temos que aprender a ter o discernimento. Então, isso que eu enxergo aqui é essa leitura bem prática que eu faço aqui da igreja de Tiatira. É uma igreja que realmente andava no caminho, fazia a obra do Senhor, conhecia a palavra, seguia os padrões de Deus, mas se deixava levar pela ingenuidade, pela falta de discernimento espiritual, se deixava levar por esses falsos profetas. E induziu o povo à vaidade, até a se prostituírem espiritualmente. Até mesmo trazendo idolatria para dentro da igreja. Cuidado com isso, amigos. Cuidado com isso. É tempo da gente despertarmos para a realidade, né, da profecia da palavra do Senhor, da direção do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Não ficar seguindo muito essa linha de profeta, revelação o tempo todo. Amém? Porque existe muita vaidade aqui, né? No meio de muitas desses profetas, desses falsos profetas, existe muita vaidade, existe muita idolatria, existe muita prostituição espiritual. Amém? Falta de discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Então, qual é o teu perfil de igreja? Será que você está inserido ou você conhece alguma congregação, alguma igreja, algumas pessoas que seguem esse caminho? Então, que nós venhamos refletir sobre isso e buscar realmente fugir dessas coisas, amados. Amém? Realmente buscar a direção do Espírito Santo para que haja discernimento espiritual, para que não haja mais engano, mais mentira dentro da igreja do Senhor. Profecia, revelação é de Deus, a profecia é bíblica, a revelação ela é bíblica, mas dentro dos padrões, dentro da disciplina, dentro da reverência do Espírito, aonde realmente o Espírito Santo é que fala, quando ele quer falar, quando ele deseja falar, nem sempre, nem toda hora, não é em todo momento que o Espírito Santo vai por esse caminho. Então nós temos que aprender a ter o discernimento, aprender a ter, certa malícia espiritual, né? Não interprete mal essa palavra, mas só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Vamos deixar a ingenuidade espiritual de lado, vamos ter um pouco de malícia, entre aspas, espiritual. Nós precisamos ter discernimento, fazer uma leitura junto ao Espírito Santo, para que realmente venhamos discernir, venhamos realmente fazer a leitura, se realmente é o Espírito de Deus que está falando ou não. Que você fique com esta palavra em nome de Jesus e que no próximo estudo, na parte 5, nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Amém? Fique com esta palavra.